Gurizada, eu vou começar o podcast já sem muito rodeio, né? Sem intro, sem trilha de fundo, porque eu quero trazer um tema aqui que é um pouco difícil de abordar, é um pouco difícil de abrir isso, mas eu acho que talvez tenha uma certa importância. Eu vou dividir com vocês a minha experiência com, para mim, a pior doença que existe na história da humanidade, chamada depressão. Tá? É, Meu primeiro contato com depressão foi quando eu li a biografia do Kurt Cobain, o Heavier Than Heaven, né, mais pesado que o céu. Que ali eu comecei a gostar de Nirvana depois de mais velho. Eu comecei a gostar de Nirvana já, sei lá, uns 16, 17 anos depois da banda ter estourado com o Nevermind, em 91. Né, eu sempre gostei de outras coisas, mas quando eu ouvi assim, que eu parei para prestar atenção no som da banda, eu comecei a me interessar muito pelas temáticas das letras, que muitas vezes não diziam nada com nada. E até que eu ganhei da minha mãe de aniversário, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei a biografia do Kurt Cobain. E lendo a biografia, eu comecei a tentar entender o que levou o Kurt Cobain a cometer suicídio, né? Por que ele se matou? Tipo, porque muitas vezes alguém começa com uma banda buscando sucesso, mas o Kurt Cobain ele não queria o sucesso, ele queria, lógico, ele queria não precisar trabalhar. E o sucesso acabou sendo uma consequência que levou para um caminho trágico. Mas aonde isso entra na minha vida? Eu comecei a me interessar muito por essa temática do quão nocivo o sucesso pode ser para quem busca isso a qualquer custo, né? E muitas vezes a gente vê o sucesso como fama, dinheiro, né? Sendo que o sucesso o que é sucesso? Sucesso é tu traçar uma meta e alcançar aquilo. Tu tá sendo bem sucedido, tu tá alcançando o teu sucesso. E muitas vezes a gente bola planos, a gente traça metas que muitas vezes a gente não consegue atingir em tempo hábil e a gente se frustra com isso, né? E isso passava muito pela minha cabeça por um tempo, né? Principalmente depois que eu comecei a ter banda, que eu me via tocando em grandes eventos de rock, né? Me via, quando eu era adolescente, me via almejando coisas dentro da música, conhecendo pessoas. E com o passar do tempo a gente vai percebendo que as coisas não são assim, né? A gente perde aquela coisa da inocência, né? A gente deixa de acreditar em coisas que a gente acreditava, porque a vida, quando a gente vai, conforme a gente vai amadurecendo, ela vai dando alguns choques de realidade que colocam nossos pés no chão e não é bem por aí, né? E até aí tudo bem, né? Eu fui lendo, fui conhecendo mais histórias dessas referências musicais que acabam sucumbindo, né? Sucumbindo em virtude do sucesso, do rodeio de pessoas que muitas vezes o cara nem conhece, mas tá lá te chupinhando, né? Sugando energia do cara e tal. O cara não aguenta mais, né? E a primeira vez assim que eu lembro de ter algo repentino, assim, uma virada de chave, foi há uns 10 anos, né? Eu sei que parece meio estranho isso tudo que eu tô dizendo, né? Mas eu quero que vocês levem em consideração que eu tô sob efeito de remédio, tá? Pode ser que eu me perca um pouco no raciocínio, mas eu vou tentar mesclar, né, esse início com artistas que, que acabam, né, acabam tirando a própria vida, né, mesmo tendo tudo, entre aspas, e eu vou tentar chegar nisso fazendo uma trilha paralela com a minha experiência com essas coisas. Mas, enfim,
continuando lá em 2014, eu lembro que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Simplesmente uma virada de chave, sabe? Porque o que, que acontece? Alegria e tristeza, tu consegue identificar os sintomas, porque são sentimentos que têm uma causa. Algo te deixa feliz, algo te deixa triste. É a diferença entre o ser e o estar. A gente está feliz ou está triste. Ninguém é feliz ou triste o tempo todo, né? Eu acredito muito nisso. E eu comecei a prestar atenção nisso muito tarde. Eu levei muito tempo para tomar uma decisão de buscar ajuda médica. Porque, assim, de 2014, eu lembro que de uma hora para outra eu comecei a engordar. Porque eu sempre fui um cara muito magro, né? Eu sempre fui seco, seco. E eu comecei a criar pança. E aquilo começou a mexer muito com a minha autoestima. Que nunca foi consideravelmente interessante para me fazer levantar a cabeça e conviver com isso. Eu comecei a ficar pançudo, eu comecei a me sentir muito estranho, a minha autoestima foi baixando e junto com isso muitas outras coisas vieram em seguida, né, com algumas tomadas de decisão muito erradas, né, persistência em coisas que talvez na época eu não deveria ter persistido, mas, né, ficam as lições. E ao longo de todos esses anos, eu sempre tive comigo uma coisa de, sabe, de muitas vezes não conseguir levantar a cabeça, sabe? Mas, tipo, né, pensando, vai passar, tá ligado? Vai passar, isso aí não é só uma fase, sabe? Eu fui meio que postergando, 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 até que no ano passado isso começou a meio que se agravar um pouco, né? Que foi vindo uma outra carga negativa, muitas vezes, sem motivo nenhum. Simplesmente veio uma nuvem negra na cabeça que me faz, sabe, me faz não querer estar vivo, sabe? Me faz sentir que um lixo. E eu sei que não existe uma causa para isso, tipo, alguma circunstância, simplesmente isso existe, sabe? Eu lembro que, eu acho que não foi nem ano passado, ano retrasado, eu lembro que eu tava voltando pra casa, que eu voltava com o carro da empresa. Eu tava voltando dirigindo na 116 ali, passando pelo bairro Niterói, em Canoas. E, cara, assim, me começou a vir um sentimento muito ruim que me deu vontade de, sei lá, bater o carro, capotar o carro, sabe? Tipo, uma coisa que, uma virada de chave. Mas aí eu, assim, eu tenho um certo equilíbrio, tinha pelo menos um certo equilíbrio que me fazia pensar, meu, vai fazer merda, cara. Tá ligado? Olha a quantidade de gente que a tua decisão vai afetar. E aquilo, né, me fez ir atrás de psicólogo. E eu catei um psicólogo ali, né? Não tive a melhor das experiências. E eu não culpo o profissional. Eu acho que a culpa foi minha. Porque eu fui esperando que seria uma coisa, né? E não atingi aquilo que eu esperava, a expectativa que eu achei que seria solucionado. E aí deixei passar mais um tempo. E fui deixando, cara, fui deixando. Saí do meu antigo emprego, que não estava bom, que vinha me afetando muito, né? Vinha trazendo uma coisa negativa para minha vida. Eu saí e logo em seguida eu engatei outro emprego, né? Que meio que arranquei ali até legal, né? Tava indo bem,
Mas nas 2 últimas semanas em que eu estive lá, eu comecei a meio que pirar, não em função do emprego, mas eu comecei a meio que como é que eu posso dizer isso de uma maneira leve, cara? Não tem como dizer de uma maneira leve. Eu comecei a ter vontade de me jogar na frente do trem, sabe? Eu não podia ver o trem vindo, que já me dava uma vontade, assim. Não uma vontade, mas eu ficava imaginando o que seria, né? Tipo, pular na. Qual a sensação de pular na frente de um trem vindo a toda. Mas não tinha vontade mesmo, sabe? Era só ficar imaginando nisso, sabe? E aquilo foi aumentando, 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 até que chegou num ponto que cara, eu trabalhava com venda e eu não queria conversar com ninguém. Eu não queria conversar com as pessoas, não queria conversar com os colegas. Eu ficava forçando a barra pra dialogar com as pessoas. E, cara, eu não aguentei. Cheguei no meu patrão e falei, cara, eu preciso ir embora. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso me sentir saudável, porque eu tô doente. Eu comecei a aceitar de fato que eu sou uma pessoa doente, sabe? Eu não estou doente, eu sou doente, tá ligado? Eu comecei a dizer pra mim mesmo, cara, tu precisa muito de uma ajuda psiquiátrica, cara. Eu aceitei isso. E eu saí do meu emprego. Meu pai e minha mãe estavam de férias em Santa Catarina, eu não queria estragar e eu só mandei uma mensagem pra eles, ó, seguinte, eu tô saindo do meu trabalho e eu vou procurar um psiquiatra, porque eu não tô bem. Não tô legal e tá muito difícil, sabe? E aí no dia que eu saí do meu trabalho, eu fui chorando o caminho inteiro de volta, mas não por deixar o trabalho e não por simplesmente eu imagino que fosse algo entalado, algo que eu queria fazer, mas eu não tinha coragem, mas sabe aquela coisa de chorar, eu só quero ficar no meu cantinho, não quero que ninguém venha e se compadeça, não, eu não quero. E eu tentei esconder ao máximo, né, que eu tava ali no meu drama pessoal sozinho. E eu fui procurar ajuda, cara. Fui procurar ajuda com a ajuda do meu pai e da minha mãe, inclusive, né? Me incentivaram a isso. E eu achei isso do caralho. Em outros tempos, eu tentei falar sobre isso e a experiência não foi boa na época. Talvez agora eles entendam isso, né? Porque é uma situação muito difícil, cara. Porque até com meu filho eu conversei sobre isso, cara. Conversei com que ele me viu tomando remédio e ele, ô pai, por que tu tá tomando remédio? Filho, eu tenho uma doença chamada depressão, sabe? E ele perguntou, o que é isso? É que tem dias que o pai tá cabisbaixo, tá triste e só precisa tomar um remédio ali pra ficar com a cabeça boa. E ele me falou, pai, sabia que às vezes eu meio que tenho isso aí também? Às vezes eu me sinto assim. É por isso que tu vai no psicólogo. Por isso que eu quero que tu vá treinar jiu-jitsu, pra tu trabalhar a tua cabeça, pra interagir. E muitas vezes eu não quero interagir, cara. Às vezes eu quero só ficar quieto no meu canto, sabe? Às vezes eu só quero ficar ali no meu cantinho, quieto. E aí eu começo a chegar naquele ponto que eu tava falando dos caras que atingem um sucesso midiático, mas se sentem vazios, se sentem nada, rodeado de um grande oco, sabe? E eu me sinto assim, isso nós temos em comum. A gente não tem o dinheiro, a gente não tem a fama,
A gente não tem os resultados, a gente não tem alguém administrando nossas vidas. Só que tem uma diferença entre eu e os caras que seriam os ídolos de muita gente, cara. Eu busquei ajuda e eu ainda tô aqui, né? Eu ainda tô vivo. À base de remédios. Tomando 2 remédios que me deixam o dia inteiro chapadinho, o dia inteiro. Cara, e assim, eu vou falar que eu consultei com a psiquiatra e foi uma experiência muito positiva para mim, porque eu não estava esperando nada, né? Inclusive, eu já vou fazer aqui um reclame aqui, tá? Gente, não gastem dinheiro com a central de consultas, tá? Eu vou dar meu parecer aqui. Eu fui na central de consultas, né, buscando no Google. Olha como o algoritmo é um bandido, é um salafrário. Eu fui na central de consultas, eu gastei R$ 109 para consultar com uma psiquiatra que eu não fiquei 5 minutos dentro da sala dela e ela me mandou eu ir numa UPA, tá ligado? Ela não conversou nem nada, mandou ir pra UPA com possibilidade de internação. Cara, eu saí de lá, mas puto da cara, velho, puto da cara. Aí no outro dia eu e meu pai perdemos um dia inteiro fazendo correria, cara, um dia inteiro fazendo correria. E aí me mandaram pra UPA e da UPA tomei um chá de banco fudido de umas 3 horas pra me mandar pra um CAPS. E, cara, o CAPS é um troço deprimente. Cara, é assim, ó, tu é mal atendido, tu não é atendido, simplesmente tu não é atendido. Mas eu entendo que tem gente que precisa daquilo porque não tem condição. Eu entendo isso, mas é um troço assim, cara, é desumano, velho, o CAPS. É desumano. Não, assim, ó, se puderem evitar, evitem. Procurem ajuda, assim, ó, invistam. Cara, investir em saúde é algo que, cara, vai precisar uma hora, mano. Cara, o máximo que vocês, assim, ó, se esforcem. É chato dizer isso, mas tentem sempre ir num particular. O particular vai te atender muito bem, cara. E aí fui no psiquiatra, me indicou 2 remédios, né, pra tomar durante o dia e um remédio pra caso de insônia, que eu tenho problema de insônia. Então eu tenho passado o dia inteiro meio que dopado, né, mas eu não consigo ter, assim, cara, é muito difícil de eu soltar uma risada hoje, sabe? Eu ainda tô com esse bloqueio, mas os pensamentos ruins meio que, sabe, tipo, meio que dispersaram, sabe? Eu não tenho esses pensamentos de me jogar na frente do trem, me jogar numa janela, de chutar o banquinho, sabe? Com a corda no pescoço. Isso eu já não penso mais sob o efeito de remédio. Mas é muito esquisito. Às vezes eu tô numa boreste, assim, que, mas cara, eu vou dizer pra vocês que eu comecei a ter uma sensibilidade maior pra outras coisas, cara. Eu na faculdade, fui pegar um brinde que eu tinha ganho, né? Um calorão do cacete na rua, sabe? Mas eu, né, fiquei pensando assim, putz, será que eu chamo um Uber pra ir embora pra casa ou vou caminhando? Porque do centro de Canoas até minha casa dá uns 25 minutos, meia hora de caminhada. Aí eu, quer saber, eu vou dar uma pernada, vou suar um pouco. Porque eu tava uma dor de cabeça, filha da mãe, por causa do remédio. Vou ir caminhando. Aí eu peguei uma aguinha de coco ali no centro de Canoas ali, né? Bem delícia. E vim descendo ali a pé até em casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com uma energia muito boa, sabe? O suor que saiu de mim, a transpiração parece que levou embora, sabe? O que eu tinha de bobeira, de coisa ruim do dia. E hoje, cara, hoje não, né? Ontem, né? Que agora já é 22 de março. Ontem eu fui no mercado de bicicleta na chuva. E, cara, eu me senti muito bem, sabe? Com as gotas de chuva
nos meus braços, né, na minha cabeça, assim, eu senti uma coisa boa, sabe? E é algo que é banal, a gente às vezes evita, sabe? A gente evita às vezes, porque vai sair pra rua porque tá muito quente, porque tá chovendo. E esse contato com essas coisas da natureza, sabe? Eu não sei se foi o efeito dos remédios, mas eu me senti muito bem com isso, sabe? Eu me sinto muito mais íntimo comigo mesmo, sabe? E isso pra mim tem feito toda a diferença, mas eu ainda tô numa fase que eu não quero ter muito contato com as pessoas, eu quero estar um pouquinho reservado, recluso, né, no meu canto. Até por isso que eu fiquei fora todo esse tempo para tentar entender o que, que eu sinto, o que, que eu estou vivendo. E aos poucos eu vou descobrindo isso. Vou entendendo um pouco dessa minha reclusão, desse meu bem-estar em me sentir sozinho às vezes, sabe? Lógico que daqui a um tempo eu vou ter que arrumar um emprego, né, cara? Vou ter que interagir com as pessoas, mas até lá eu preciso estar 100% comigo mesmo e nisso meu pai e minha mãe têm me ajudado muito, cara. E é bom assim, eu penso muito nisso antes de qualquer tomada de decisão que eu tenha na vida. Eu levo isso em consideração. Porque, cara, gratidão é um sentimento que a gente tem que levar com a gente. É um dos maiores valores que a gente pode ter na nossa vida, sabe? E eu agradeço muito a todo mundo que tem se preocupado comigo, né? Os amigos e tal. Espero que entendam o meu lado de querer ficar quietinho no meu canto, de estar mais concentrado nas minhas atividades, tanto atividades físicas, tanto os estudos. Eu quero me concentrar e quero entender um pouco melhor, assim, para poder dividir isso com outras pessoas também. Beleza, gurizada? Eu vou ficando por aqui, tá? Forte abraço a todos. Desculpa aí pela demora no lançamento do episódio, mas, cara, parafraseando um dos meus compositores favoritos, que é Rodolfo Abrantes, na música Quem Tem Coragem Não Finge, que é uma música muito bonita, até recomendo até quem quiser ouvir. Ele fala, né, ele abre a música dizendo a seguinte frase: é preciso ter um tempo longe daqui, longe de ficar só, de andar na areia e sumir. E é isso que eu preciso por enquanto. Tá bem? Não vou prometer que vou lançar episódios mais seguidos, mas também não vou me afastar definitivamente de vocês aí. Eu vou gravar mais, podem ter certeza disso. Valeu? Forte abraço a todos e tchau.